Má notícia pro torcedor do Palmeiras envolvendo o Dudu. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história e atualizações importantes envolvendo o Borré. Também vou falar sobre o São Paulo. Tem um jogador muito importante dentro do elenco que tem como prazo final sexta-feira para que ele responda se vai ou não renovar seu contrato. Vou te atualizar ainda sobre o Flamengo com uma boa notícia que deve gerar paz, pelo menos nos próximos dias, informações sobre a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, detalhes sobre o próximo adversário do Santos na Libertadores da América e por último vou falar também sobre Jailson, volante ex-Grêmio que é pretendido por 3 clubes no Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, tem o programa do Nicola com entrevistas, informações, bate-papo e muita interatividade. Se você ainda não assistiu, está intimado para participar do programa dessa quinta-feira a partir das 8 da noite. Combinado? Bom, vou falar sobre as informações que eu prometi agora há pouco, antes só dar uma conferida nessa dica bem legal. Quero começar o vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre apostas esportivas, né? Então deve saber que a NetBet é referência no assunto e tem um dos maiores e mais confiáveis sites de aposta do mundo. A NetBet é uma empresa que já atua nesse segmento há mais de 20 anos. Isso mesmo, mais de 2 décadas. E é parceira de alguns dos principais clubes do mundo. Para completar, a NetBet ainda oferece uma equipe de suporte totalmente brasileira para te ajudar 24 horas por dia. Mas bora para a parte que interessa. Com esse link que está na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para o site da NetBet e, usando o cupom YouTube, você passa a concorrer a prêmios em dinheiro toda semana. Sem falar que você ainda pode faturar muito com suas apostas. Então cadastre-se agora mesmo na NetBet, faça a sua aposta e concorra a tudo isso. netbet.com.br, o site dos campeões. Bora começar o vídeo com atualizações sobre Libertadores da América. O Santos já conhece seu próximo adversário, o último antes da fase de grupos da Libertadores versão 2021. Santos vai enfrentar no mata-mata o São Lourenço, time da Argentina que venceu nessa quarta-feira por 2-0 a Universidade de Chile. Partida disputada na Argentina, na partida de ida em território chileno havia sido empate em 1-1. A Universidade de Chile foi cheia de problemas para a Argentina, 10 jogadores testaram positivo para a Covid nos últimos dias e viraram desfalque, que facilitou a vida do São Lourenço, que teve Romero como grande destaque. O ex-atacante do Corinthians fez um gol e deu uma assistência para o Di Santo, outro velho conhecido do torcedor brasileiro, mais especificamente do torcedor do Atlético Mineiro, que não guarda saudades do atacante, mas o Di Franco tem ido bem, marcou nos 3 últimos jogos com a camisa do São Lourenço, confrontos entre Santos e São Lourenço, marcados para as primeiras semanas do mês de abril. Santos vai ter a oportunidade de decidir o confronto dentro de casa. Também nessa quarta-feira a gente presenciou a classificação do Júnior Barranquilla com mais uma vitória em cima do Caracas, vitória por 3-1 e mais uma vez com um gol do Borja, que já havia marcado na partida de ida, voltou a marcar também na partida de volta. Só lembrando que o Grêmio, o outro time que disputa a pré-Libertadores, já tinha seu confronto definido desde a terça-feira, vai enfrentar o Independente Del Valle. Bora falar agora sobre o Corinthians, que espantou a zebra e bateu o Salgueiro, vitória por 3-0 na noite dessa quarta-feira, está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, vitória com autoridade, sem passar sufoco, sem sofrer num jogo bem controlado. Os 3 gols do Corinthians foram marcados por Gemerson logo no comecinho da partida, por Ramiro no segundo tempo e por Matheus Vital, autor do gol mais bonito e principal jogador do Corinthians na atual temporada. Em 2021 ele tem 5 jogos, 3 gols, 1 assistência, é aquele que mais finaliza, é aquele que mais finaliza certo e é também o que mais dribla no elenco corintiano. Falei sobre o Corinthians, queria falar um pouquinho sobre o Salgueiro, o atual campeão pernambucano, tem uma folha de apenas R$140 mil por mês e enfrentar o Corinthians já foi um grande feito. Com esses 140 mil mensais que seriam distribuídos, que são distribuídos todo mês por elenco e para a comissão técnica, apenas o Michel Macedo, que está afastado do elenco do Corinthians, ganha sozinho mais do que todo o time do adversário corintiano. Mas voltando ao Corinthians, é importante contar que o Timão, com a vaga garantida na segunda fase, assegura R$2,5 milhões. Foram 1.150.000 pela participação na primeira fase, mais 1.350.000 nessa segunda fase. Corinthians enfrenta agora o Retrô na condição de mandante. Graças ao sorteio ficou definido que a Neoquímica Arena vai ser o palco dessa partida. 3 vitórias seguidas do Corinthians, que já havia batido a Ponte Preta e o São Caetano,
7 jogos sem perder, é o Corinthians melhorando, mas sempre fazendo a ressalva de que estamos no início da temporada e o campeonato estadual também costuma enganar. Tem boa notícia para o torcedor do Flamengo, mas não se trata de contratação nem questão financeira, é mais envolvimento político. Nessa quarta-feira, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com representantes de 3 grupos do próprio Flamengo e indicou que será candidato à reeleição. Era algo que já vinha sendo debatido, discutido. Vale a lembrança de que lá atrás, quando é eleito, Landim assegurou que não tentaria a reeleição, mas politicamente nesse momento entendeu-se que seria importante que ele permanecesse, que ele continuasse à frente do clube. E por que isso é uma boa notícia? Se o Landim abrisse mão de tentar a reeleição, certamente haveria um enorme racha político no atual grupo da situação, que é um grupo bem dividido. Houve a necessidade de uma fusão de vários grupos políticos bem distintos, diferentes, com pensamentos, com ideias, enfim. E é possível que na busca por um candidato único houvesse muita treta, muita briga, muita confusão. Só para você entender, Marcos Braz e BAP, que fazem parte do mesmo grupo da situação, são pessoas completamente antagônicas e têm pensamentos muito distintos. Não descartaria até a possibilidade de o Braz, em caso de saída de cena do Rodolfo Landim, o Braz poderia se lançar candidato, o BAP poderia indicar um candidato. A partir do momento em que o Rodolfo Landim se lança para a reeleição, é possível que todo mundo que já está com ele continue fechado com o atual presidente. Essa reunião que sacramentou a nova candidatura do Rodolfo Landim contou com as presenças de membros dos seguintes grupos: Sinergia Rubro-Negra, Ideologia Rubro-Negra e Fla-Fut. Eleição para presidente do Flamengo está marcada para o fim desse ano e a tendência é que a partir de agora a gente tenha menos turbulências políticas, com a ressalva de que teremos também candidatos de outros grupos. Já inclusive um candidato declarado, trata-se do Walter Monteiro, que vai concorrer pelo grupo Flamengo da Gente. Ele até agora é o único candidato que já se declarou de forma oficial. Bora falar agora sobre uma pequena disputa que começou a rolar nos bastidores envolvendo o Jailson. Lembra dele? Volante, 25 anos de idade, surgiu muito bem no Grêmio, foi vendido ao Fenerbahçe, ficou 2 temporadas por lá e se mudou em 2020 para a China, para jogar no Dalian Pro. Só conseguiu entrar em campo 6 vezes, foi uma temporada bem atípica no futebol chinês. O Jailson também teve dificuldades de adaptação e para essa temporada tá bem complicada, tá bem esquisita a situação do campeonato chinês. Ele não conseguiu embarcar em janeiro, o campeonato começaria em março, passou para abril e agora ninguém sabe ao certo quando vai começar. E é diante desse contexto que o Jailson tenta conseguir, junto ao seu clube, o empréstimo para um time brasileiro. Candidatos não faltam. São Paulo, Grêmio e o Atlético Mineiro estão de olho no volante que tem capacidade para ser um primeiro volante, mas também tem mobilidade e qualidade para jogar com a bola, para pisar na área adversária. Em relação ao São Paulo, seria o substituto para o Gabriel Neves. Não houve acordo entre o São Paulo e o Nacional e o São Paulo não descarta buscar um jogador para essa posição. Em relação ao Atlético Mineiro, o Galo tem sofrido para encontrar um volante. O primeiro nome seria o do Edenilson, não houve acordo. O Fernandinho ainda não se decidiu, ele está deixando o Manchester City na metade do ano e ainda não definiu se volta para o Brasil, se para. Enfim, é algo que ainda parece um pouco distante. O Atlético também sondou o Gabriel, volante do Corinthians, sondou o Wallace, jogador que foi do Grêmio e hoje pertence ao Hamburgo, e agora surge mais uma possibilidade com o Jailson. O Grêmio, que está em busca de um volante, também não descarta a possibilidade da contratação do atleta, embora hoje a prioridade pareça ser o Cuéllar, ex-jogador do Flamengo que se mudou para a Arábia Saudita. Transferência bem polêmica. Na oportunidade, o Cuéllar fez toda a força do mundo para deixar o clube. Isso não pegou bem no Flamengo e agora parece que ele está disposto a voltar ao futebol brasileiro. E agora o Grêmio já se credencia como um candidato a contratá-lo. Até queria ouvir a opinião do torcedor rubro-negro que está assistindo ao vídeo. Como é que você encararia o Cuéllar jogando num rival aqui em território nacional? Você gostaria? Ficaria bravo? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo e tem novidades importantes em relação ao Rodrigo Nestor. Volante revelado nas categorias de base, 20 anos de idade, ele ainda não atuou muito pelo time principal. Mas tanto com o Fernando Diniz quanto agora com o Hernan Crespo, o volante é muito elogiado. Atleta que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira e está sendo preparado pelo São Paulo para se tornar uma peça fundamental no futuro próximo. O grande problema é que o contrato dele termina em novembro e a partir de maio ele já pode assinar um pré-contrato. Na temporada passada, o Raí tentou inúmeras vezes a renovação, a extensão desse vínculo.
O Raí já foi embora, a diretoria já mudou e a nova diretoria, comandada pelo Carlos Belmonte, deu início a uma nova negociação com uma proposta ainda melhor que todas as ofertas já feitas pela antiga diretoria. Mas, porém, contudo e todavia, o Rodrigo Nestor e seu empresário seguem adotando a mesma estratégia da temporada passada: demorar o máximo possível para responder. O que o São Paulo fez? Estabeleceu como sexta-feira, ou seja, amanhã, como prazo final para uma resposta. Se ele aceita ou não essa oferta feita pelo São Paulo. Se não houver resposta, São Paulo vai passar a lidar com o Rodrigo Nestor de outro jeito. Possivelmente afastando o jogador, possivelmente abrindo mão de uma renovação, de uma discussão pela renovação do contrato. O que está ficando muito claro para o São Paulo é que tanto o Rodrigo quanto o seu empresário querem ganhar tempo, querem deixar o São Paulo cozinhando em busca ou à espera do momento em que ele possa assinar um pré-contrato para deixar o tricolor de graça. Como eu disse, volante de seleção brasileira de base, volante com bastante cartaz no mercado internacional. E a preocupação no São Paulo é que ele esteja aguardando o mês de maio para assinar um pré-contrato e deixar o tricolor de graça. Então, ou o Rodrigo Nestor se define nessa sexta-feira, ou então o São Paulo vai começar a pensar em outras alternativas para a posição. Até por isso contei agora há pouco em relação ao Jailson. Repito, jogador muito diferente, com um enorme futuro, mas resta saber se ele quer que esse futuro seja escrito no São Paulo ou bem longe do Morumbi. Na atual temporada entrou 3 vezes em campo, nas 3 últimas partidas, e conseguiu arrancar elogios do Hernan Crespo. Bora fechar o vídeo com informações importantes sobre o Palmeiras. Quero começar por Borré. Contei para vocês nessa terça-feira que o atacante colombiano do River Plate enfim aceitou a proposta do Palmeiras. Ele topou ganhar 3,7 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 25 milhões de reais de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Além de outros 2 milhões de euros por temporada de salários, tudo isso livre de impostos. Então o Borré vai ser jogador do Palmeiras, certo? Como eu disse para vocês, num vídeo nessa terça-feira e também no programa do Nicola, ainda para que o negócio seja dado como certo, a gente tem de aguardar a posição do Palmeiras. Aí você deve estar pensando, mas como assim a posição do Palmeiras? O Palmeiras apresentou a proposta e agora vai voltar atrás. O Palmeiras tem dado alguns sinais de que nesse momento já não se sente tão confortável para justificar, para validar tudo aquilo que havia sido prometido em papel. Olha que coisa maluca. O Palmeiras chegou a enviar um representante, o André Curi, no primeiro momento. Ele passou vários dias na Argentina tentando convencer o Borré a assinar esse contrato. O Borré adiou essa decisão, alegou que o River Plate não poderia sair de mãos abanando, depois disse que gostaria que aguardasse o clássico disputado entre Boca e River, realizado nesse fim de semana. Enfim, o André Curi inclusive voltou à Argentina, está lá há mais de uma semana, e nessa terça-feira conseguiu a aprovação por parte do Borré. Agora é o Palmeiras quem repensa a possibilidade de pagar tudo aquilo que havia sido combinado. Entre as justificativas, a pandemia da Covid-19 e a possibilidade de a gente mais uma temporada ter poucas receitas. Tem a indefinição em relação ao Campeonato Paulista e tudo mais. Vou dar uma opinião pessoal, que nada tem a ver com o Palmeiras, mas imaginar que o Borré possa ser comprado por 25 milhões de reais, que é o preço da assinatura do contrato, esse valor está muito bacana, está extremamente bom. Jogador de 25 anos de idade, um dos melhores, um dos protagonistas do excelente time do River Plate, com a perspectiva de disputar o Mundial do ano que vem pela seleção colombiana. Certamente o Palmeiras consegue com alguma facilidade revender depois esse jogador por mais do que esses 25 milhões de reais. Aí você pode considerar o salário alto, tem a questão do dólar que não para de subir. Mas se o Palmeiras fez a proposta e o jogador aceitou, acho que agora o Palmeiras tem de continuar essa investida. Não acho que é nenhuma loucura, até porque o Borré é hoje um dos principais jogadores em atividade no futebol sul-americano. Bora aproveitar e falar também sobre Dudu. Me perguntaram ao longo do programa do Nicola dessa terça-feira se o Dudu voltaria ao Verdão. Repassei essa pergunta para o André Curi, o mesmo André Curi que está na Argentina tentando intermediar a negociação do Borré, é o empresário que levou o Dudu para o Catar, para o Al Duhail. Perguntei para o André, via o WhatsApp durante o programa, se tinha alguma definição em relação ao futuro do Dudu. E o André respondeu no finalzinho do programa o seguinte, abre aspas, o Dudu não volta, eles vão comprá-lo, fecha aspas, se referindo ao Duhail, time do Catar que vai exercer o direito de compra, vai pagar 6 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 40 milhões de reais, para ter 80% dos direitos econômicos. Só para recapitular, para refrescar sua memória, o Al Duhail já havia pago 7 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada e ficou condicionado à compra em definitivo do jogador, mais 80% dos direitos econômicos relacionados a esses 6 milhões de euros.
De acordo com o André Cury, que é o empresário, é o responsável por toda essa negociação, o Aldo Ail já afirmou agora, coisa de alguns dias, últimas horas, que vai exercer o direito de compra. Era algo natural, até porque o Dudu está voando com a camisa do Aldo Ail. Ele tem, nessa temporada, 25 jogos, 12 gols marcados. No Campeonato Nacional são 11 gols em 19 partidas. O time dele é o vice-líder do campeonato, só atrás do Al Saad. Tá com a classificação praticamente garantida para a próxima Liga dos Campeões do continente. As coisas têm ido muito bem pro Aldo Ail. Era até natural que o Dudu não voltasse. Até pela não volta do Dudu é que eu acho que seria ainda mais interessante que o Palmeiras fosse adiante e sacramentasse a contratação do Borré, jogador que mais cedo ou mais tarde vai aparecer proposta de um time grande do futebol europeu, e se o Palmeiras vacilar, vai acabar ficando sem o Dudu e também sem o Borré. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais vídeo e a partir das 8 da noite com o programa do Nicola repleto de informações, de muita interatividade, de entrevistas bacanas. Tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê. Tchau, tchau.